Um crente que não serve, não serve. Quando você olha essa imagem aqui, o que, que vem à sua mente? Talvez uma refeição, um jantar, uma data especial, e eu gostaria que você pensasse em qual local que você estaria nesse evento aí. Estaria na cabeceira, no lugar central, mais no canto? Aonde que você estaria? Nós queremos refletir hoje sobre mais uma disciplina espiritual que Deus espera dos seus filhos. E queremos refletir então acerca do serviço. Um crente que não serve, não serve. Aquele crente que tem um coração para servir, ele talvez ele não se imaginaria na mesa. Ele se imaginaria como um garçom ou na cozinha ou servindo. Nessa série de mensagens sobre disciplinas espirituais, nós já meditamos, já refletimos sobre meditação bíblica, sobre oração, jejum, adoração coletiva, comunhão, e hoje nós veremos sobre serviço. O que nós aprenderemos hoje? Aprenderemos que nós devemos usar fielmente os dons recebidos por Deus, servindo ao próximo, para que Deus seja glorificado em tudo mediante Jesus. O texto que nós veremos se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Um texto curto, mas muito prático, muito orientador, muito esclarecedor acerca do uso dos dons, como que nós devemos usar os dons que Deus nos confiou. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos alistar alguns elementos desse texto. O primeiro elemento aqui que a gente gostaria de refletir acerca de um presente, acerca de um privilégio. Dom é um presente dado por Deus para os seus filhos. Esse presente é dado a cada crente. Cada crente tem pelo menos um presente, um dom que Deus concedeu. Deus é a fonte, Deus é a origem desses presentes. Dom espiritual é diferente de temperamento, né? Temperamento, até um dia a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, da onde que surgiu essa ideia de temperamentos. Temperamentos, nós não temos esse entendimento à luz da palavra do Senhor. Seria muito simplório entendermos que toda a humanidade ela pode ser dividida em quatro quadrantes, aí, quatro grupos de pessoas, né? Deus é um Deus muito criativo, ele criou toda a raça humana diferente, um diferente do outro. Obviamente, existem similaridades, existem aspectos que são parecidos, mas cada ser humano ele é diferente, ele é distinto dos demais. Então, quando a gente pensa em dom espiritual, nós não estamos pensando em temperamento, nós não estamos pensando também em personalidade, porque todo ser humano tem a personalidade que foi criado por Deus, criado à sua imagem conforme a semelhança de Deus. Todo ser humano também Deus deu capacidades, talentos. Esses talentos que podem ser adquiridos, podem ser desenvolvidos mediante a sua própria habilidade. Dom é diferente também de talento, é diferente dessa capacidade. Dom é diferente do fruto do Espírito, porque todos os crentes devem manifestar o fruto do Espírito. E o dom é diferente da nossa responsabilidade também, daquilo que nós fazemos, da missão que nós cumprimos. Por exemplo, todo cristão deve compartilhar as boas novas do Evangelho. Só que tem algumas pessoas que Deus dotou com uma capacidade especial, um presente especial que Deus deu, que é de apresentar as boas novas com muita clareza e objetividade. Então, Deus deu dons, deu presentes para cada crente. E outro aspecto que nós destacamos do texto é o aspecto prático. Deus deu esses dons para o quê? Para servir. É para exercer, é para cumprir, é para praticar, é para servir uns aos outros. Não é para se vangloriar, mas é para ser bênção na vida das pessoas. Como que nós reagimos com as pessoas que são mais difíceis, né? Pessoas folgadas, pessoas ingratas, mal-humoradas, fofoqueiras. Como que nós agimos diante dessas pessoas? Deus nos chama então para servi-las, servir as pessoas que estão ao nosso redor. E aí o texto diz administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas.
Essa palavra administrando, depois eu vou voltar nela mais à frente aqui, porque ela nos ajuda a entender alguns aspectos, né? Administrando, a palavra denota aqui um escravo responsável pela administração da propriedade ou lar de uma pessoa, pela distribuição de salários, alimentos para os membros da família. Então, nós devemos administrar, cuidar daquilo que não é nosso, administrando fielmente as suas múltiplas formas. A ideia aqui é de algo colorido, multifacetado, variado. Deus age de maneira variada, as capacidades, as habilidades que Deus dá. Né? Vou pegar o exemplo aqui de alguém que está no ministério, né, pastoreando. O pastor ele vai ter que desenvolver algumas habilidades e Deus vai abençoá-lo, né, e Deus vai usá-lo nesse sentido em várias áreas, por exemplo, desde o aconselhamento, desde o ensino, desde a pregação, no atos de misericórdia, no conforto, em serviço, em administração, em liderança, governo. Então, em muitas áreas o pastor deve ser usado, mas existe um dom, existe uma área onde Deus capacitou esse servo dele e ele deve desempenhar isso, esse presente que Deus concedeu a ele, para quê? Para servir. Deus quer então que eu e você nós administremos esses dons que Deus nos concedeu, as habilidades que Deus nos concedeu nas mais variadas circunstâncias, nos locais, nos momentos onde nós estamos, onde Deus nos leva, onde Deus nos plantou. Tem uma frase que diz: floresça onde Deus te plantou. Onde Deus te colocou, seja bênção lá. Deus te capacitou, Deus te deu presentes, então agora sirva as pessoas que estão ao seu redor. E é interessante que o apóstolo Pedro ele divide os dons em duas partes aqui, se é falar e se é servir. Palavras e ações. Se alguém fala, faça como quem fala da palavra de Deus. E que alguém serve, serve na força que Deus provê. Dons relacionados à palavra. Pastoreio, liderança, ensino, exortação, conhecimento, sabedoria, evangelistas. Se o dom é falar, fala como quem transmite o quê? A palavra de Deus. O que o versículo quer ensinar é que quem falar, ele não vai falar suas opiniões. Ele não vai falar suas preferências. Ele vai abrir a Bíblia e vai explicar o que Deus já falou. Fala como quem transmite a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar nem diminuir a palavra daquilo que está de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós devemos falar. E se é servir, sirva na força que Deus provê. Quero que você pense aí quais momentos são mais difíceis para você servir. Talvez, e pessoas e circunstâncias, né? É muito difícil servirmos quando nós estamos cansados. Por exemplo, é muito difícil servir quando nós estamos servindo alguém que é muito desanimado, né? É muito difícil nós servirmos quando nós estamos sobre um período de muita crítica, muita pressão, né? Ou um sentimento de abandono, ou isolado. São situações difíceis para servir. E aí o que Deus fala, se você tem os dons relacionados a serviço, faça isso de acordo com a força que Deus provê. A força não é sua, não é sua, é Deus que te reveste de força. É quando alguém fala assim para você, como é que você aguenta ainda fazer isso? Como é que você aguenta ainda estar nesse ministério? É a força que Deus provê, é a capacidade que Deus provê, porque Deus supre, Deus fornece, Deus concede forças para você desempenhar a sua missão, o seu serviço. E Deus fornece em abundância. Deus fornece aqueles irmãos que você olha e fala, esse irmão é incansável, porque a força vem de Deus. E o propósito desses dons? Quais são os propósitos? Qual é o propósito? Para que Deus em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O propósito dos dons não é a minha glória, não é a minha promoção, mas é a exultação de Deus, é a glória de Deus. E qual local no reino você vai jogar? Que momento do time, qual a posição do time que você vai usar os seus dons, os seus talentos? Eu gostaria de mostrar um gráfico aqui, uma tabela para você, onde tem algumas relações de dons, tanto lá em Romanos, como 1 Coríntios, Efésios e o texto de 1 Pedro que nós estamos vendo. Por exemplo, lá em Romanos, você tem os dons de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. 1 Coríntios 12 apresenta os dons de sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação, apóstolos, profetas, mestres, socorro e administração. Efésios,
Apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre. E 1 Pedro, as duas áreas aí que nós vimos, ele parece que o apóstolo Pedro ele resume todos esses dons em dons que falam e dons que servem, atitudes braçais, né? E aí eu gostaria de explicar um pouquinho esses dons aqui. Dom de profecia, o que seria esse dom, o que é esse dom de profecia? É a capacitação divina para apresentar e proclamar a verdade bíblica de forma apropriada, relevante para o entendimento, correção, arrependimento ou edificação. E eu vou explicar cada um deles. Comecei no profecia aqui, e eu gostaria que você identificasse qual desses dons aqui você entende que Deus está te chamando para exercer, ok? Deus te concedeu. Então, o dom de profecia é aquela pessoa que tem a facilidade de enxergar as coisas como certo e errado, branco e preto, pecado ou não, tem dificuldade de aceitar o meio termo, né? É alguém muito franco, é alguém muito firme. Ele tem convicções. Então ele vai apresentar a vontade de Deus de uma forma muito clara, vai proclamar a verdade bíblica, trazendo então esse entendimento aos corações. Dom de serviço ou dom de socorro, né? Vamos integrar esses dois dons na explicação aqui, porque alguém que socorre é alguém que está servindo, né? Então, é a capacitação divina para realizar tarefas práticas e necessárias que vão liberar, apoiar, suprir as necessidades de outra pessoa. Eu conheço um irmão que ele fala, olha, eu tenho o dom de socorro. É só um irmão que eu já vi falar isso. Ele falou, eu tenho o dom de socorro, eu gosto de servir, posso te ajudar. Mas socorrer, como eu gosto disso. Pode ser a hora que for, se o irmão tem dificuldade, ligou para ele, ele vai feliz, vai socorrer. Alguns exemplos aqui de serviço, irmãos que ajudam na cozinha, irmãos que ajudam a consertar, são aqueles voluntários que prestam serviços práticos, procuram fazer o trabalho ou tarefa que realmente precisa ser feito. Então, são irmãos extremamente práticos aqui naquilo que eles vão fazer. Dom de ensino, de mestre, é a capacitação divina para entender e explicar claramente a palavra de Deus na vida dos ouvintes, fazendo com que se tornem mais parecidos com Cristo. Então, esse dom de ensino ele vai ajudar as pessoas não apenas a ter uma compreensão intelectual, mas prática, piedosa, aplicando o conhecimento para levar essas pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Algumas dificuldades que esses irmãos eles precisam sempre lembrar que o objetivo do ensino é visando a transformação, a semelhança de Cristo. Então, o cuidado é para não ficar teórico demais, mas esse aprendizado ser um aprendizado piedoso, prático. Os dons de exortação e encorajamento é a capacidade divina para apresentar a verdade com o objetivo de fortalecer, consolar, estimular a ação aqueles que estão desmotivados ou fracos. Sabe aqueles irmãos que ficam mais fracos, desanimados, esses irmãos que têm o dom de exortação, de encorajamento, eles vão conseguir aconselhar, orientar, confrontar o pecado, vão ajudar esses irmãos a se levantarem novamente. Dom de contribuição é a capacitação divina para dar dinheiro e recursos à obra do Senhor com alegria e liberalidade. Esses irmãos gostam de contribuir, não têm dificuldade em contribuir, distribuir os seus bens materiais, distribuir as suas ideias com outros, a fim de cooperar para que os ministérios avancem, sejam aperfeiçoados. Eles repartem as suas riquezas com simplicidade, de uma forma discreta, eles não querem nem aparecer, eles só querem ajudar através dessa forma. Sentem que há muitas coisas e que sozinho eles não vão conseguir fazer, então eles querem patrocinar, eles querem ajudar para que outras pessoas passam para cumprir a missão no reino de Deus. Dom de presidência, dom de liderança, é a capacitação divina para passar uma visão, motivando, direcionando um povo para realizar harmoniosamente os propósitos de Deus. Esses irmãos, eles têm uma visão global da tarefa que precisa ser realizada. Por isso eles têm facilidade de liderar, gerenciar, superintender. Eles têm facilidade de orientar, de coordenar as diversas fases de uma tarefa, de um programa, de um projeto, para que alcance, então, o sucesso. Enxerga os pontos falhos, enxergam os pontos falhos de um trabalho ou pessoas, sendo que faz isso por instinto, por naturalidade. Eles têm essa capacidade de já ir resolvendo as questões e coordenando, colocando os irmãos, então, para cada um na sua função para atingirem um objetivo. Parecem que são exigentes,
mas no fim aí o objetivo é que gostam de uma qualidade naquilo que está sendo prestado. Dom de misericórdia. Misericórdia é a capacitação divina para ajudar com alegria e de maneira prática aqueles que sofrem ou passam por necessidades. É a compaixão em ação. Esses irmãos, eles se compadecem, eles atendem, eles estão atentos às necessidades das pessoas, estão atentos às emoções, estão atentos às dificuldades que essas pessoas estão passando e manifestam então a sua compaixão. Tem interesse sincero nos sentimentos das pessoas, não só o que precisa ser feito, mas como é feito também. As pessoas que estão envolvidas, né, os problemas emocionais, para confortar, para consolar, para compreender aqueles que estão abalados. Criam uma atmosfera de amor ao redor das pessoas e com isso vão orientar com maior facilidade. Talvez as dificuldades que esses irmãos vão enfrentar é que a emoção pode se tornar senhor dessas pessoas, né? Então é sempre importante não deixar a razão de lado quando for ajudar alguém. Talvez precisa ter um momento de confrontar essas pessoas que talvez entraram numa certa dificuldade e não apenas aquela ajuda prática é necessária, mas uma orientação para que eles não voltem a cair nessas dificuldades, né? Outro dom, sabedoria. É a capacitação divina para aplicar as verdades espirituais de modo a suprir uma necessidade ou uma situação específica. Esses irmãos com essa capacidade de ajudar outros com uma perspectiva impressionante, uma visão impressionante, uma habilidade que Deus deu para pontuar algumas coisas. Eu conheço uma pessoa que tem esse dom de sabedoria, é impressionante. Toda vez que uma situação é levada para ela, você pode pensar muito, pode analisar, pode fazer tabela, pode fazer gráfico da situação para analisar a sua saída, mas quando você chega para ela e apresenta, é impressionante a sabedoria dessa pessoa. É algo que Deus deu, é algo que Deus concedeu. Conhecimento. Capacitação divina para trazer a verdade ao corpo de Cristo pela iluminação e entendimento bíblico. Essa pessoa ela consegue trazer a verdade ao povo, ela reúne muitas informações, tem um HD. É impressionante como ela consegue guardar as informações bíblicas e apresentar isso para as pessoas. Fé. Conheço uma pessoa, todo crente tem fé, já recebeu essa capacitação de Deus aí para crer, né? Mas eu conheço uma pessoa que tem essa capacidade divina, essa capacitação divina para agir de acordo com as promessas de Deus, com uma confiança, uma fé não duvidosa, crendo que Deus é capaz de suprir. Conheço uma pessoa que tem esse dom da fé, é impressionante essa confiança não duvidosa em Deus. Você olha os elementos da circunstância e fala, gente, mas tá bom, Deus vai intervir, Deus vai relacionar, vai fazer, né, vai solucionar aqui, mas essa pessoa ela tem uma capacidade de confiar em Deus impressionante. É um estímulo assim para a gente conviver e ver, experimentar essa confiança que a pessoa tem em Deus. Dom de discernimento é a capacitação divina para distinguir a verdade e o erro, podendo discernir, inclusive, espíritos bons, espíritos maus, entre o bem e o mal. Pastor mestre é a capacidade divina para nutrir o povo, cuidar do povo e levá-lo à maturidade espiritual a ser como Cristo. Administração é a capacitação divina para entender o que faz uma organização funcionar e para planejar, executar os procedimentos que realizem os alvos do ministério. Então, vai coordenar, vai organizar, vai planejar para que o ministério alcance, então, o objetivo. E evangelismo é a capacitação divina para comunicar eficazmente o evangelho aos descrentes. Você viu aqui que teve alguns dons que eu não mencionei, né? Nós vimos todos eles aí, depois você pode voltar e ver especificamente aí algum, né? Talvez até se surgir alguma dúvida, você pode enviar, não tem problema. Mas alguns aqui estão com asterisco. Por que eles estão com asteriscos? Porque a minha posição, meu entendimento, não estou falando que eu estou certo, estou falando que eu consigo organizar em minha mente, à luz da palavra, esses são dons que eles foram usados num período de implementação da igreja, num período de mudança na forma de Deus se relacionar com o povo. Por exemplo,
No Éden era uma forma, entre os patriarcas era outra, durante a lei era outra, no período de Jesus aqui na Terra era outra, pós Jesus, a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito, uma outra forma de se relacionar no qual nós estamos hoje também, nesse período ainda. E no reino milenário vai ser uma outra forma de Deus se relacionar com o povo, porque Cristo, glorificado, já estará aqui em terra governando. Então, o que eu creio? Eu creio que esses dons eles foram usados no período de implementação da igreja, no estabelecimento. Então, por exemplo, curas e milagres, né? Quando nós olhamos para uma evidência histórica, nós vemos que isso aconteceu, esses relatos aconteceram, né? Mas hoje nós não vemos isso da mesma forma como nós víamos na implementação da igreja. Não estou dizendo que Deus não cura, nem que Deus não realiza milagres. E aí agora eu volto àquela palavrinha lá, administrando fielmente a graça de Deus. Por quê? Porque quando Deus chama o seu povo para administrar o dom, ele está trazendo para nós a nossa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos confiou. E é diferente do que nós acabamos ouvindo hoje por aí, né? Onde alguém que não é curado ou um milagre que não acontece, a pessoa que está falando, a pessoa que está ali sendo o protagonista, ele acaba transportando para outra pessoa e para outra circunstância a responsabilidade da não realização daquilo. Sendo que é diferente quando nós, por exemplo, estamos servindo, nós estamos ensinando a contribuição, a liderança, a misericórdia, nós estamos administrando fielmente, buscando administrar fielmente aquilo que Deus nos concedeu. Então, esses dons, eles foram usados nesse período da implementação do cânon bíblico. E após o cânon, quando foi fechado, historicamente falando, houve uma redução nessas manifestações miraculosas. Línguas, interpretação de línguas, quando nós olhamos lá para 1 Coríntios 14, nós vemos o propósito lá, 1 Coríntios 14, 22, um propósito, um sinal para os descrentes. E aí é importante nós entendermos qual que é o propósito das línguas, desde lá de Deuteronômio. O que aconteceu historicamente, por que em Atos, quantas vezes acontece o dom de línguas em Atos, acontece 4 eventos de línguas em Atos. Então, é um sinal, o propósito é muito específico, é um sinal para descrente. E ele é um dom casado também, porque se há o dom de línguas, tem o dom de interpretar línguas, né? O dom de apóstolos, também um outro dom, que quando nós olhamos para Apocalipse 22, 21, versículo 14, que eram apenas 12 apóstolos, que estão nos 12 fundamentos, né? E o dom de profecia, um dom que os autores bíblicos, a revelação com autoridade bíblica, ele já aconteceu. Hoje, quando nós profetizamos, nós estamos apenas falando aquilo que já foi revelado, nós estamos anunciando aquilo que já foi deixado a nós. Então, apesar de ser um presente de Deus, nós devemos buscar com dedicação os melhores dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, nos chama isso, busquem com dedicação os melhores dons, aqueles que são mais necessários para a igreja, que a igreja precisa desenvolver, a igreja está sentindo falta, então nós vamos buscar esses dons que vão ser bênção para o corpo de Cristo. E quais são alguns dos problemas que podem impedir alguém de descobrir o seu dom? Alguns problemas podem ser imaturidade cristã, falta de entendimento espiritual, ou falta de crescimento espiritual, falta de envolvimento na obra, a pessoa não se envolve, a pessoa não serve, né? Todo dom espiritual é para quê? Para servir, nós vimos isso. Então, se a pessoa não está servindo, ela vai ter muita dificuldade de identificar qual é o seu dom. O envolvimento na obra facilita, então envolva-se na obra, sirva, tenta jogar como centroavante, joga como lateral, joga como volante, como zagueiro, vai pro gol, né? Envolva-se, tente identificar qual é o dom que Deus lhe concedeu. E alguns passos práticos para descobrir o seu dom espiritual. Primeiramente, ore. Coloque-se diante de Deus, clame ao Senhor, fale, Deus, eu quero um dom, me capacite com isso para ser bênção para os meus irmãos, para a comunidade da fé. Se coloque à disposição para trabalhar. Em segundo lugar, em terceiro, procure conselhos de pessoas espirituais que te conheçam. E uma sugestão aí, fazer um teste de dons. Tem algumas ferramentas sobre isso que vão te ajudar a identificar naquilo que Deus está te ajudando, tá bom?
Então, o que que nós aprendemos? Nós aprendemos nessa mensagem que nós devemos usar fielmente os dons recebidos por Deus, servindo ao próximo, para que Deus seja glorificado em tudo mediante Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra para servir. Quais são os presentes que você recebeu? Ou qual é o presente que você recebeu? Use-os para a glória de Deus. Use para servir. Se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, entre em campo e viva para a glória de Deus, entrando no time de Deus, jogando na posição que o Senhor te chamou para jogar. E encontre essa alegria de fazer aquilo pelo qual Deus te chamou e que Deus te capacitou e que outras pessoas vão ser abençoadas. Que Deus te abençoe, que Deus te use, viva aí para a glória de Deus. Um grande abraço.